noite, Boa gente. noite, gente. Boa noite, Valteir. Boa noite. Desculpa o atraso, a gente tá atrasado, né? Houve alguns probleminhas técnicos. Cadê a galera da live? Vamos chegando. É a Jéssica. Boa noite, Cunha. Boa noite, boa noite. Boa noite, Jéssica. Como que tá o som aí? Acho que tá, você tá cortando aqui, ó. Oi? Desse lado. É, Eu estou cortando? tá sendo cortado. É? Desculpa. Agora sim. Quer melhor? Ah, então tá bom. Chegou mais gente aí. Aí, ó, Juliana Pinheiro. Juliana é de lá de Narandiba. Narandiba? É. Olá, Juliana. Boa noite, Juliana. Boa Tudo noite, tudo bem? bom? Logo a Luísa vem. Ó, Semana que vem, né, Ju? a Luísa Sônia. chega. Já vai chegar? Parabéns. Uhum. Que legal. Tá. Dona Sônia e minha sogra. Roseli entrou. Ah, Roseli. A Lourdes Proença. É isso aí, gente. Que bom ter vocês aqui nessa noite. Apesar do nosso atraso. Apesar do nosso atraso, né? Exatamente. Pede desculpas. A gente quer saber de vocês como que está a questão do som, tá? Durante a live. Hoje a gente fez uma pequena mudança aqui. E a gente quer saber nessa experiência como que está o som para vocês. A Paty acabou de entrar. Tá no WhatsApp errado. Tá no Insta errado. É? É que foi eu que entrei, né? Oi, Paty. Boa noite, Lourdes. Boa noite, Paty. Ah, que bom que o som tá bom. Se vocês virem que o som tá baixo, vai falando aí pra gente, tá? Vai convidando o pessoal pra estar entrando na nossa live. Sandra, vai mandando convite aí. Agora sim, gente. Tava Agora no deu? Instagram. Tava no outro Instagram. Agora sim. Aline Pinheiro, boa noite. Aline, o TI tá no outro Instagram, viu? Pode ir lá que você vai ver ele agora. Ele já voltou. Eu não tenho ciúme, não. Tranquilo. Boa noite, Aline. Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. Então tá bom. Pode começar. Eu de novo? Você novamente. Eu sou cavaleiro, pode começar. Ah, é? É. Ah, então tá bom. A gente veio essa noite pra falar com vocês um assunto assim que eu e o TI, esse ao vivo é duro, viu? Eu e o TI a gente acha super assim, mega legal e importante, né? Sim. Que é a questão da psicologia, dos mitos, né? Da verdade, na realidade, o que é o trabalho do psicólogo, o tempo que um psicólogo leva nos estudos. A gente vai trazer algum conhecimento sobre isso, porque existem muitos mitos sobre a psicologia e muitas verdades também, né? E como esse mês, no dia 28, é o dia do psicólogo... Mais conhecido como amanhã. Mais conhecido como amanhã. A gente decidiu fazer essa live, né? Para estar levando um pouco de conhecimento para vocês, né? Sobre a psicologia e também, de uma certa forma, para estar homenageando essa área que é muito linda e maravilhosa, que eu sou suspeita para falar, que é a psicologia. Esse é o intuito da live de hoje. Sim, sim.
E a gente vê que tem, às vezes tem muito preconceito contra a profissão, né? Em relação à profissão. Às vezes as pessoas não sabem muito, né? O que é a psicologia, o que faz um psicólogo. Às vezes as pessoas têm muito de senso comum, né? E tem aquela coisa de falar assim, olha, psicólogo é aquele que dá conselho, psicólogo é aquele que, né? Então a gente queria, né, mais um bate-papo com vocês aqui para falar um pouco da profissão, o que é verdade, o que não é, né? Falar um pouco também de como é a trajetória até você se tornar um psicólogo, quanto tempo de faculdade, o que a gente faz na faculdade, né? Para vocês saberem um pouco também a respeito da terapia, enfim, das outras áreas, né? Porque o psicólogo, a maioria acha que, né, tem aquela visão do psicólogo sentado, atendendo uma pessoa, mas o psicólogo ele atua em vários outros lugares, assim. Eu acho que alguém, alguma vez na vida, já precisou de psicólogo. Aqueles que têm carta aí, né? Precisar de um psicólogo, passar por um psicólogo, né? Certeza, né? Você que tem sua carta, que dirige, né? Você com certeza passou por um psicólogo, né? E é isso que a gente veio aí falar para vocês hoje. É isso aí. A gente veio trazer um pouquinho de conhecimento dessa área maravilhosa. Otei, a parte o que a gente faz na faculdade, isso aí você não pode contar não, cara. Isso é segredo. Não, assim? mas o que a gente estuda, como que é o tempo. Tá. Eu acho que é legal o pessoal saber, né? Senão o pessoal da psicologia vai ficar bravo com você. Não, tudo bem, mas tem tempo de estudo, né? Exatamente. Enfim, acho que é legal assim, né? Eu, né, falando um pouco da minha trajetória, assim, né? Acho que gostei muito do curso porque é um curso que muda muito a visão, né? Quem entra sai com outra visão a respeito do ser humano, né? Então, assim, são 5 anos de curso. A gente tem aula até no sábado, gente. Nossa, era difícil mesmo. Às vezes ia de manhã, né? E a gente tem vários estágios durante o curso também. A gente lê muito. Eu costumo dizer assim que a gente só não lê mais que o pessoal de direito na faculdade. O restante a gente lê muito, muito, muito sobre várias coisas, né? Porque é importante também a gente entender as várias visões, né? Os vários aspectos do ser humano. Aí a gente lê desde sociologia, filosofia, a gente tem até aula de base do comportamento, que a gente estuda mesmo, né, as reações do organismo. A gente tem aula de estatística, né? Pessoal, anatomia, sim. Então, a gente estuda, né, várias coisas aí, né? Não é só, acho que o curso de psicologia não é só ficar lendo sobre o ser humano, né? Mas é também ter experiências. Eu tive estágios aí que eu saio na rua, às vezes para conversar com um morador de rua, ou, né, às vezes visitar uma religião diferente da sua. Então tem todas essas experiências que vão marcando, assim, né? E os professores, principalmente, né, nos auxiliam muito, assim, também. É um curso muito, muito bacana, gente. Alguém aí que né, esteja pensando em fazer psicologia, sou suspeito de falar, mas eu aconselho muito. Eu também. Eu acho que é uma profissão muito interessante. Eu já fiz estágio em supermercado, né, postos de saúde, escola, né? Então, assim, a psicologia não é só a clínica e o consultório, é uma área bem ampla, que tem várias áreas, lugares que você possa atuar, né? Desde empresas, organizações, né? Psicologia do esporte, do trabalho. Então, é uma área muito ampla e legal. Ele falou que são 5 anos, esses 5 anos é dividido em 10 termos, né? E é um conteúdo assim, se eu falar que você não vai estudar bastante, é mentira. Você vai estudar muito, vai ler muito, mas você também vai ter uma bagagem muito grande, vai ter um grande conhecimento sobre a mente humana, né, e sobre o ser humano. Então, assim, é uma profissão que ela é científica, tá? E você tem um estudo, você tem um diploma, você tem um certificado quando você conclui o curso da psicologia. Isso.
O Fernando ali, ó, ele também é psicólogo como a gente, entrou para dar os parabéns. Obrigado, Fernando. Obrigada, Fernando. Vocês devem estar perguntando por que eles estão falando, né, essa questão da faculdade. Né? Vocês vão entender um pouquinho mais pra frente, né? Sim. Por que a gente está frisando isso hoje, né? Sim. Por conta dos mitos, né? Sobre as coisas que é falado sobre a psicologia. Infelizmente, no mundo de hoje, né? Depois de anos e anos e anos aí que Freud partiu, a gente escuta falar cada coisa que eu falo, meu Deus, eu não tô ouvindo isso não. Né? Então, assim, vamos explicar para o pessoal que é uma faculdade, que você vai para a faculdade, que você estuda, que você tem diploma, que essa faculdade é comprovada, né? Ela é aprovada pelo MEC, como toda outra faculdade, como medicina, direito, odonto, né? Farmácia, todas as outras profissões, a psicologia também é uma profissão, tá, gente? Sim, e é importante a gente, eu acho que um dos objetivos aqui da live, né, é colocar uma visão diferente da psicologia, né, porque a gente, muitos aí, acho que até já assistiram novela, né, a imagem mais comum que tem de psicólogo é ele sentado no sofazinho, né, cruzado as pernas e anotando alguma coisa e a pessoa falando algo para ele, né, mas a psicologia não é só isso, gente. Não é só ficar ouvindo as pessoas, não é só a parte clínica da psicologia, né? Tem outras áreas aí, e é importante vocês saberem, né? Como eu falei para vocês, por exemplo, todo mundo que tem carta já precisou de psicólogo um dia, né? Os psicólogos do trânsito, por exemplo, tem os psicólogos que trabalham nas escolas, né? Que é o educacional. E hoje, mais do que nunca, é projeto do governo colocar mais psicólogos também para estar auxiliando, né, os alunos, enfim, até mesmo os professores. Isso é muito bacana, né? Legal, é uma coisa muito importante, né? Tá levando a psicologia para as escolas, né? Sim, sim. Tem a psicologia esportiva. E eu gostaria de frisar, né, o caso de uma atleta norte-americana. Não sei se vocês conhecem a Simone Biles lá, que era a ginasta mais vencedora, né? Então, ela no meio das Olimpíadas decidiu não competir para preservar a saúde mental dela, né? Então, certeza que tinha uma equipe de psicólogos ali auxiliando ela, né? Também para tomar essa decisão. Então, é muito importante, gente, né? Aí os times de futebol têm psicólogos, os times de basquete, enfim, né? Então, para trabalhar também essa parte mental, né, dos atletas também, isso é muito legal. Outro ramo, assim, né, que tem, né, a psicologia clínica e tem a hospitalar também, né, que são os psicólogos ali que acompanham na recuperação das pessoas, né, dos pacientes, né, que ali durante aquele período que ele está ali no hospital eles conversam, enfim, né. Tem a psicologia social, tem psicologia ambiental, gente, né? Tem a neuropsicologia, que tem feito vários estudos aí, né, sobre o funcionamento do cérebro, sobre questão das substâncias que alteram o humor, enfim, né? É um trabalho muito importante. Tem a psicomotricidade, olha que nome, né? É o psicólogo que estuda os movimentos, né? Uhum. Então, assim, de forma mais simplificada é isso, né? Então, assim, às vezes até um psicólogo que trabalha com isso pode auxiliar também os fisioterapeutas também nessa parte, né? Tem a psicopedagogia, né? Muitas pessoas aí, eu acho que conhecem pessoas que já fizeram especialização nisso, né? E mais é uma área que está crescendo muito também na psicologia, né? Uhum. Tem a psicologia jurídica, né? São os psicólogos que são nomeados pelo juiz, né? Para fazerem laudos, enfim. Psicólogos forenses também, né? Isso. E a gente ouve muito falar, né? No caso desses assassinos famosos aí, né? Aí aparece bastante psicólogo forense, psicólogo jurídico. Estudos serial killers, né? Isso. A mente, o comportamento dos psicopatas, desse pessoal que é serial killer aí também.
Existe, é uma área pouco conhecida, mas é fascinante. Sim, sim, muito complexa, porém fascinante. E tem até psicologia do consumidor, né? Sim. E agora, né, a gente vê aí, né, com o crescimento, às vezes, né, do consumo de várias mercadorias, e hoje, principalmente, né, com a internet aí também, né? Então as pessoas, né, consomem mais também, né? Então o psicólogo também trabalha nessa área aí. Então olha quantas áreas aí, né? E muitas vezes a psicologia fica resumida só à área da clínica ou aquela área ali, né, do psicólogo atendendo. E não é bem assim, né, gente? É muito assim mais conhecida dentro da questão da clínica, do consultório particular ou do posto de saúde, né? Que é a psicologia pública que as pessoas falam, né? Vou buscar um atendimento gratuito no posto de saúde. Então, na maioria das vezes, né, a maior porcentagem do conhecimento da população com relação ao psicólogo é nessas duas áreas. Mas tem toda essa área aí de atuação, como vocês ouviram falar. E eu e o TI, hoje nós vamos focar mais na nossa área, né? Que é que a gente tem mais conhecimento. Sim, essa daí a gente falou só para que vocês tivessem assim, uma base sobre a psicologia. Uhum. E a gente vai começar com um assunto que a gente se diverte muito. Só de pensar já dá vontade de dar risada. Mitos. Boa. Né? É um assunto assim divertido. Para nós é engraçado, gente. Não tem como a gente rir e não se divertir sobre esse assunto. O que vocês já ouviram falar sobre psicólogos, né? Uhum. A gente quer saber de vocês. Hoje a gente gostaria que vocês participassem um pouco da nossa live, né? O que você já ouviu falar sobre psicólogo? O que você sabe sobre a psicologia, né? Se você já fez terapia, se você faz terapia, se você já teve algum contato com o psicólogo, né? De que maneira você teve contato com esse psicólogo, se foi somente no psicotécnico ou se você já passou por algum tipo de tratamento, né? Vai falando aí com a gente, vão interagindo com a gente, né? Sim. Então, o primeiro dos mitos, assim, né? Vamos lá. Mito número 1. Que é o que a gente ouve muito. Psicólogo é coisa pra doido, louco. Será que tem que ir pra doido? é doido e somente fraco também procura psicólogo, né? Pessoas fracas, né? Sim. E aí, será que é verdade? Só os loucos mesmo vêm pro consultório? Você já atendeu algum louco aqui no consultório? Não. Nem eu. Será que a gente tá sem paciente aqui no consultório? Não, também não. Também não. E aí, é mito ou é verdade? Que psicólogo é pra louco ou fracos? O que você fala? Mito não. Mito, né? Claro. É mito, gente. Ao contrário do que as pessoas falam, né? Psicólogo não é coisa pra louco. Gente, olha, é importante, né? Assim, a gente fala da nossa experiência aqui no consultório, né? A gente atende pessoas com vários problemas, assim, né? Mas nenhum é louco, né? A gente, às vezes, olha, para vocês pensarem, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de se adaptar, né? Às vezes a pessoa mudou de trabalho e tem dificuldade de se adaptar. Ela pode procurar um psicólogo? pode. Pode, Deve. claro, deve, né? Sim. Às vezes é recém-casado e está com dificuldades, né, de se adaptar ao casamento, uma coisa nova, ou às vezes problemas já antigos né, no casamento, pode procurar um psicólogo? Pode. Deve. Né? Às vezes eu estou com alguns problemas, né, para resolver, né, dificuldades às vezes minhas mesmo, né? Pode ir ao psicólogo? Pode. Né? Às vezes eu quero me conhecer melhor. Né? Às vezes eu quero me conhecer melhor, às vezes eu quero saber um pouco mais de mim, né? Eu posso ir ao psicólogo? Pode. Posso ir ao psicólogo, né? Então, gente, às vezes as pessoas ficam naquele contexto, né? De que psicólogo é para tratar doido,
né? E não é isso, né, gente? Então, a nossa profissão vai muito mais além. Às vezes até a gente às vezes não faz nem o atendimento clínico, mas em muitos casos a gente orienta a pessoa. Exatamente. Né? Faz uma orientação para a pessoa. Né? Então as pessoas têm essa visão do psicólogo, né? Que se eu for ao psicólogo, né, porque eu sou fraco, é porque eu não consigo lidar com os meus problemas. Mas, gente, isso é normal. Né? A gente tem problema todo dia. Né? E é natural a gente procurar uma ajuda. E é até muito, e eu acho que é até muito sensato também das pessoas procurarem ajuda, né? Então, cabe aí pensar também, né? Vamos né, expandir um pouco aí o nosso pensamento, né? Psicólogos, né, atuam em vários outros contextos aí, viu, gente? Exatamente. Mito número 2. Mito número 2. Psicólogos leem mentes. Tem bola de cristal. Essa é a mais top de todas. E aí, a gente lê a mente. Uma bola de cristal. E aí, o que vocês acham? Ô, Thaís, você já jogou na Mega Sena, cara? Já joguei, mas nunca ganhei. Eu não acredito que você não leu a mente do ganhador. Nunca ganhei. Né? A gente podia usar pra isso também, né? Verdade, né? Psicólogo lê mente, tem bola de cristal e nem pra jogar na Mega Sena e ganhar o prêmio máximo, o Mega da Virada, por exemplo. Gente, é mito. A gente não lê a mente de ninguém, a gente não tem bola de cristal, a gente não adivinha, nós não sabemos tudo, né? Uhum. O que a gente faz? A gente leva o paciente a fazer uma reflexão, a refletir sobre a vida dele, a ele começar a ter um autoconhecimento sobre ele. Nada mais é do que isso. Então, a partir do momento em que você começa a fazer um tratamento psicológico, né, uma psicoterapia, dentro desse processo, né, da psicoterapia, você vai tendo algumas reflexões. O psicólogo vai, dentro desse processo, né, de fala, né, do diálogo, ele vai levando você a refletir sobre a sua vida, sobre o seu eu, sobre as situações que você está vivendo. Nada mais é do que isso. E algumas vezes dá a sensação de que o psicólogo é adivinho, né? Que ele está adivinhando, mas não é. É que conforme você vai falando para o psicólogo tudo que vai acontecendo, simplesmente é meio que ele vai devolvendo para você aquilo que você sabe, né? E isso que te dá essa sensação, mas foi você que falou para o psicólogo. Não é que ele adivinhou, não é que ele leu a sua mente, é que dentro do teu processo ali, naquele momento em que você está falando, você falou para ele. E ele levou você a refletir sobre aquele assunto. Uhum. Vem só, gente, como que são as coisas, né? Acho que muitos programas aí de TV, enfim, criaram essa coisa do psicólogo adivinhar, né? Mas se o paciente não nos diz, né, a gente nunca vai saber. Né? Então a questão é que psicólogo não lê mente, gente. Né? O que a Ana disse aí, psicólogos não leem mentes, tá? Então assim, se você encontra com um psicólogo, tá ali do lado dele, né, sabe que a pessoa é psicóloga, ela não está lendo sua mente de forma alguma, gente, tá? Então a questão é que, né, como a Ana falou, no contexto da clínica a gente vai devolvendo algumas coisas, né, mas não é nada de truque de mágica, nem nada do tipo, tá bom? O psicólogo analisa dentro da terapia, isso sim, né? Mas ele não faz nenhuma leitura mental, né? Uhum. E aí? Vamos pegar o gancho? No mito número 3, psicólogo está me analisando. Encontrei um psicólogo na rua ou encontrei um psicólogo numa festa. Você já foi meio que excluído numa festa? Olha, eu excluído não, mas
ficaram bem receosas comigo, as pessoas, É. assim. Teve pessoas que já chegou meio que se afastar, assim, dar uma afastadinha, não Sim. quis muito conversar comigo, É. não. Quando ficou sabendo que eu era psicóloga. Porque, segundo a teoria das pessoas, psicólogo vai analisar o tempo todo. Ele não para de trabalhar, fica 24 horas ligado. Tá numa festa, tá analisando, tá na rua andando, ele tá analisando as pessoas. E aí, será que é verdade? Será que a gente fica o tempo todo analisando o outro a partir do momento em que a gente se torna psicólogo? Eu não. Nem eu. Olha, trabalhar 24 horas é duro, hein? É muito duro. 30 dias na semana, meu Deus. Não, gente, se você encontra um psicólogo, tá? Ele não vai estar te analisando, a não ser que você encontre ele no consultório, em horário de trabalho, num local específico, né? E que você vai procurar o psicólogo, né? Para fazer uma terapia. E dentro do processo psicoterapêutico, isso realmente vai ocorrer. Mas a partir do momento, eu costumo dizer que na hora que eu apago a luz aqui da minha sala, já era. A gente trabalha o dia todo, chega no final do dia, do nosso expediente, a gente está cansado, né? A gente já fez outras interpretações, análise, né? Então, assim, você não vai analisar a pessoa, né? O psicólogo não vai sair por aí fazendo isso. Até mesmo que se acontecer de você encontrar um psicólogo que fica analisando você numa festa, que fica te analisando na rua, numa roda de amigos, em situações assim, provavelmente ele está precisando de ajuda. Ele também precisa de um psicólogo e está precisando de ajuda, porque ele não está bem. Porque o psicólogo, ele tem vida, ele sai, ele se diverte, né? Ele se descontrai, ele tem amigos, tem familiares, né? Então ele não fica o tempo todo trabalhando, não, gente. Pode ficar tranquilo. Se você encontrar um psicólogo na rua, senta do lado, bate um papo, o psicólogo sabe conversar. Sim. E não é só sobre psicologia, tem outros assuntos, não precisa ficar com medo. Porque ele não vai ficar te analisando, não vai ficar te avaliando e nem observando os seus comportamentos. Pode ficar tranquilo. Isso que a Ana falou é muito importante, né, gente? Porque se a gente fica analisando o pessoal, as pessoas o tempo todo, e aí? A gente não tem um tempo para o lazer, a gente não tem um tempo para bater um papo com os amigos, a gente não tem um tempo para ficar com a família. Psicólogo é gente, igual todo mundo, né? A gente senta com os amigos, a gente fala bobagem, a gente ri, a gente conta piada, sabe? Psicólogo é gente como vocês, viu? Então essa coisa de ficar analisando todo mundo o tempo todo, uma que, né, como a Ana falou, né? Trabalhar 24 horas é complicado, né? E outra também que isso é no mínimo muito chato, né? É bem desconfortável, né? Se tá numa festa se divertindo e alguém te observando, né? Realmente é muito chato. Então, fiquem tranquilos. O psicólogo não vai fazer isso. Eles não fazem isso. Outro mito, né, Ana, que costuma aparecer muito, e até, enfim, né, por exemplo, já apareceu muito aqui, né, pessoas falando assim, olha, na clínica, né, no contexto da clínica, tá, gente? Psicólogo é muito novo, né, o pessoal mais, né, esse psicólogo é muito novo, ele não vai entender, né, o que eu vou falar para ele. Psicólogo, ele não é casado, então se ele não é casado, ele não vai entender nada das coisas que eu trouxer sobre o meu casamento. Esse psicólogo, ele tem filhos? Não tem filhos. Então ele não vai entender o que eu estou dizendo a respeito dos meus filhos. É como se o psicólogo tivesse que viver a mesma situação que ele, né? Passar pelo mesmo contexto de vida para ele saber o que está acontecendo com o paciente. Gente, isso é mito. Isso é mito. Exatamente. Tá? Essa questão, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem assim, né? Um cardiologista precisa ter infartado. Gente, um cardiologista precisa ter infartado, né? Pra saber atender, né? Não tem muito sentido, né, aí vamos gente? pensar nas outras áreas da medicina, né? Coitado dos médicos. Pois é, não é?
se aplica aí para outras áreas. Né? Claro que é mito, gente. Claro que é mito. Né? Imagina a gente falar de casamento, né? Enfim, a gente estudou na faculdade as dinâmica de família, enfim, né? Questões de filhos, de pais, de mães, enfim, né? Sim. E não só isso, né, gente? Se for ver, pegar o pé da letra mesmo, né? Saindo dessa coisa do que nós estudamos na faculdade, né? Eu e a Ana, nós somos filhos, né? Sim. E nós também tivemos pais, e eles, né? E eles têm o casamento deles. Então, como que não? Né? Como que a gente não pode falar a respeito disso? Então. Né? Sim. Então, Tivemos professores, né? Médicos, dentista. Né? Então, assim, gente, é outro mito isso, né? O psicólogo é muito novinho, não vai me entender, né? Então, é mito isso, né? E até pessoas, assim, acham que, por exemplo, o psicólogo é recém-formado. Muitos acham também, né? Eu acho que até é uma visão muito preconceituosa, né? Que eles colocam, às vezes, ele vai cobrar baratinho, porque ele não tem experiência, né? Não tem nada a ver, gente, tá? A questão é que o curso, né, lá na faculdade nos prepara para atender. Alguns já têm mais experiência, mas não que quem é mais novo de profissão não vai saber te atender também, tá? Então isso também é outro preconceito, né, que entra junto com essa coisa do mito, né? E que às vezes nós temos que tomar cuidado, viu? Porque não é sempre um psicólogo que é antigo, que tem anos de formação, tá? Que ele tem conhecimento suficiente. Porque às vezes tem psicólogo que sai da faculdade e depois não dá continuidade no estudo. Né? Ele não vai renovando ali, não vai se aperfeiçoando, porque a sociedade ela vai evoluindo, ela vai transformando. Né? É outra coisa, o psicólogo ele sempre tem que estar estudando. Tá? Tem que estar se aperfeiçoando para ele estar se adequando à sociedade. Então, se você pegar um psicólogo aí com anos de formação, que ele não tenha dado continuidade nesse estudo, e pegar um psicólogo novinho, que acabou de sair da faculdade, atualizado, né, com tudo fresco na memória, quem vocês acham aí que vai se dar bem? Quem será que vai ganhar nessa, né? Então, assim, a gente não pode avaliar o psicólogo pelo tempo que ele tem de atuação, mas sim, né, pelo conhecimento dele, né, pela bagagem que ele tem, a maneira como ele vai atender você, se ele vai atender as suas necessidades, né, tem que tomar cuidado com isso. A Solange falou aqui que não é BBB, tá, para ficar observando o tempo todo. Isso mesmo, Solange. Aqui, ó, deixa eu ver. Peraí que eu vou mandar um beijo pro meu Vida, que o meu Vida tá aqui na live, ele acabou de entrar. Beijo, Vida. Aqui, ó. Tô com saudade. Abração, Rony. Aqui, ó, a Maria Francisca tá falando, ó, o importante é se atualizar constantemente. Perfeito. Verdade, você falou tudo, isso mesmo. Perfeito. Psicólogo não pode parar de estudar não, porque a sociedade não para. Né? E nós temos que acompanhar isso, a gente tem que acompanhar a evolução, né, da humanidade, conforme a humanidade vai evoluindo, a gente tem que estar atento a tudo isso, né, e tem que estar acompanhando todo esse processo. Imagina aí, né, um psicólogo que se formou há 20 anos atrás. Hoje, né, muitas coisas, né, funcionam, né, tem muitas coisas que funcionam através da internet, né? E a internet trouxe muitas coisas também, né? Às vezes tem pessoas que são viciadas em internet, por exemplo, né? Enfim, tem essa onda aí do cancelamento, né? Sendo mais atual agora. Sim. Então, assim, para você ver a mudança, se um psicólogo que se formou há 20 anos atrás, que a internet ainda estava começando, ele não procura saber disso, como é que ele vai atender um paciente, né? Que entra dentro do seu consultório falando sobre internet, às vezes até, né, se queixa do vício da internet, né? Como é que ele vai atender um paciente desse, sendo que ele não se atualiza, né? Então é importante. Uma coisa legal que a Jéssica falou aqui. A Vana entrou aqui. Boa noite, amiga.
Vana, nossa amiga psicóloga, tá aí assistindo. Um beijão. A Jéssica falou assim: acho muito importante as pessoas cuidarem mais da mente do que ficar cuidando muito mais do que do corpo. Realmente, tem que haver esse equilíbrio mesmo entre a mente e o corpo. As pessoas precisam se conscientizar que a mente, as emoções, ela também adoece igual o corpo. E não adianta ficar só focado no corpo, estética e tudo, e esquecer, né, do seu emocional, das suas emoções, né, da sua mente, de cuidar, que isso também é muito importante. Precisa haver esse equilíbrio. Só assim você vai conseguir falar: nossa, eu tô completa. Se você conseguir equilibrar esses dois pontos da sua vida. Ali, ó, a Maria falou assim, ó, o Valteir estuda muito. Isso é verdade. Eu lembro que ele ficava o dia inteiro estudando, e é verdade mesmo. Até a Maria hoje. acompanhou. Até E a hoje. gente tem que continuar estudando, né? Tem muitas coisas que estão mudando. Ó, agora, nesse contexto de pandemia, por exemplo, já é outra, né? Já é outro cenário assim, para a gente estudar, né? As questões de ansiedade que aumentaram, enfim, a gente tem que estar se atualizando sempre. E o porquê da ansiedade? Quais são as fontes da ansiedade, né? Antes da pandemia eram diferentes, né, as fontes de ansiedade. Hoje, né, mudou muito esse contexto, né? E, enfim, a pandemia afetou muito as pessoas de inúmeras formas aí. A gente tem que se atualizar, tem que saber, né? Com certeza. A Vana falou assim, ó: boa noite, amigos queridos. Obrigada, minha linda. Olha Boa a minha noite, mãe. Vana. Olha o que a minha mãe falou, Thaí. É. Lindos. Ai, mãe, obrigada. A Luísa colocou aqui, ó: principalmente nessa pandemia, que mexeu muito com a cabeça da gente. A gente realmente, principalmente nessa época, a gente precisa cuidar das nossas emoções, valorizar, né? E a sociedade precisa se conscientizar que hoje, né, eles têm acesso a esse cuidado das emoções, né, da cabeça, da mente, né? Porque um dia alguém deu início a isso, né? Freud fez todo um trabalho maravilhoso para dar início a tudo isso, para a psicologia chegar onde ela está hoje, né? E as pessoas precisam valorizar isso. Precisa valorizar a mente, valorizar suas emoções e valorizar o trabalho desses profissionais, né? Que está todo dia aí disposto, né, a estar estudando, a dando o melhor deles, né? Para trazer essa informação para vocês e também trazer um trabalho de qualidade. Então é muito importante, gente. E, gente, assim, né, quando a Ana fala Freud, né, mas não é só, por exemplo, Freud. Tem o Skinner, por exemplo, né, que é outro autor. Lacan, claro. Lacan, perfeito. Tem Melanie Klein também. Tem, mas assim, tem psicólogos que estudam o comportamento, sim, né? E aí é o modo com que ele vê o ser humano, e é dessa forma que ele atende analisando os comportamentos, né? Sempre em clínica, né, gente? Sempre num contexto, né? Nunca fora de contexto. Os psicólogos fazem isso, né? Tem outros que estudam a percepção, tem outros, enfim, que estudam o lado social, né? Junto com essa coisa das emoções, enfim. Até dentro da própria psicologia tem várias formas de se ver o ser humano, né? Por exemplo, eu e a Ana, a gente gosta muito da psicanálise, que olha muito o inconsciente, né? Que é uma forma de ver, né? Mas tem psicólogos aí que estudam, por exemplo, que são cognitivo-comportamental. Então, eles estudam os pensamentos e os comportamentos, entende? E é dessa forma com que eles, né, tratam dos seus pacientes, enfim. Então, até dentro da própria psicologia não tem uma forma só de ver o ser humano, né? Mas tem várias outras formas, tá bom, gente? Aqui a Francisca falou que quando a pessoa só cuida do físico, tem algo errado. É verdade mesmo. É verdade, eu concordo, Francisca. A Paty falou, você esqueceu de Piaget, ó. A Paty falou, verdade, Patrícia. Claro. Esqueceu dos professores. Tem Piaget, Vygotsky, né? Psicologia escolar, uma área extremamente importante aí.
Obrigado, Patrícia. Obrigado. A Tem Érica, sim. a Érica colocou aqui, ó, boa noite, vocês são os melhores. Vocês que são os melhores que estão aí ouvindo a gente. Vamos lá, vamos pro próximo mito? Próximo mito, eu acho que é o Qual que é o seu? É o sexto, né? Não, nós estamos no quarto. No quarto? No quarto. O quarto mito, eu vou falar o seguinte, olha só. Psicólogo tem que ser certinho. Já falaram isso pra você? Nossa, Você tem que ser certinho, cara. Você é um psicólogo. Você não pode errar. Uhum. Não pode pintar psicólogo, gente, não pode errar. Não pode pintar cabelo com uma cor diferente, sabe? Tem que ser tradicional. Não pode colocar piercing, não pode usar tatuagem. Mas psicólogo não pode pôr umas roupas mais assim diferentes, que sai fora do padrão do certinho. Psicólogo tem que ser certinho, tá? Usar o cabelo certinho, engomadinho, andar com roupas impecável, tá? Não pode fazer nada errado, tem que estar o tempo todo assim com o sinal de alerta ligado. E aí, é verdade ou é mito? É mito. Mito, né? Claro. Ah, é mito, gente. Né? Nós somos seres humanos, psicólogo tem vida, tá? A gente não vai definir um psicólogo se ele é bom ou se ele é ruim, se ele é um excelente profissional ou se ele não é, pela cor do cabelo dele, pelo estilo que ele se veste, tá? Pelos gostos dele. Então, assim, piercing, tatuagem, a cor que pinta a unha, o cabelo, o jeito que ele se veste, isso é gosto, tá? Isso daí não vai qualificar o psicólogo como bom ou ruim. Então, vocês não podem definir um psicólogo dessa maneira, porque ele tem vida, ele tem gosto, e cada psicólogo vai se vestir do jeito que gosta, né? Vai ser o que ele é. Da mesma maneira que a gente tem gosto musical diferente, a gente também tem estilos diferentes. E nada mais é do que isso, tá? É somente isso. Acho que o pessoal tem a visão do psicólogo, né? Ouço música clássica. Né? Eu adoro a música clássica. Claro, eu gosto tomar de música vinho, clássica, nada extremamente contra. sofisticado. Eu já saio totalmente do padrão, pra quem me conhece. Então. Eu acho que, né? Sertanejo. São estilos, né? Pode. Mas assim, né? Igual a Maria tá falando ali, ó, psicólogo não pode ter problemas pessoais, né? Dando risada, né? Enfim. Esse daí é o próximo mito. Então, tá chegando. Mas é muito, né? A gente vê que é muito da questão do preconceito, tá, gente? Então, assim, claro que você vai escolher o profissional que você se sentir mais à vontade, né? E isso fica a critério do paciente, né? Da pessoa que vai ser atendida, enfim. Eu acho que, né? Quando fala... vamos dizer assim, na linguagem popular, o meu santo bateu mais com esse. Né? Isso a gente deixa, né, para as pessoas escolherem. Né? Mas eu acho que também tem muita questão vamos dizer assim, do preconceito ainda, né? Sobre isso. Então, mais uma vez, é uma imagem que colocaram no psicólogo e ele tem que seguir aquilo, né? Ficar dentro daqueles parâmetros. E não é assim. Tá bom, gente? A Érica falou aqui que não pode rir na sessão, que essa é a melhor. Tem pacientes que me faz dar alta gargalhada, não tem como. A Solange está falando aqui que isso é ser normal, realmente, né? O paciente meio que acaba se identificando. Eu tenho alguns pacientes que quando ele descobre que o psicólogo ele é normal, que ele tem uma vida, né, que ele é um ser humano como ele, de uma certa forma ele começa a se sentir melhor e à vontade, né, dentro desse processo. Mas assim, o psicólogo é aquele que você vai se identificar, né? Sim, é aquele sim. que você vai ter afinidade, que você vai se sentir bem, você vai se sentir confiante, né, em estar com aquela pessoa. Lógico que essa definição e tudo isso você não consegue na primeira sessão. Você precisa de algumas sessões para ver se você se sente seguro, se sente bem e confortável com o psicólogo, tá? Então isso que é importante. O psicólogo para você, o psicólogo bom, né, o excelente profissional é esse aí. É esse que você vai sentir confiança, vai se sentir bem com ele, vai ter uma afinidade com essa pessoa. Tá? Não é cabelo, não é tatuagem, não é piercing, tá? Não é roupa, não é o estilo da pessoa que vai definir, não, gente.
essa identificação, essa afinidade com o profissional. Perfeito. Né, Érica? A Érica tá se acabando de rir ali. Vamos lá. Próximo mito. O próximo mito. A Maria já antecipou ali, ó. Qual que é, Maria? Psicólogo não pode ter problemas pessoais. Ah, verdade. Psicólogo não tem problema. Eu ouço muito isso na terapia. Às vezes os pacientes estão lá no processo deles comigo, ele vira e fala assim pra mim: ah, mas com você isso não acontece, né? Você não tem problema. Você ouviu isso? Já ouvi? Já? Já, muitas vezes. Eu ouço com muita frequência. E aí, psicólogo tem problema? Não tem? Nem vou pedir pro Rony responder essa. Não, o Rony... Piorou minha mãe. Os universitários aí. Gnomo tá aqui também, mas não vou perguntar pra ele, não. Gente, o psicólogo tem problema, como todas as pessoas, né? Inclusive, eu gostaria de dizer que psicólogo também faz terapia, viu? Verdade. Quero mandar um beijo pra minha psicóloga, Thaís. Beijão, Thaís. Psicólogo também faz terapia, viu? Então, gente, né, às vezes isso é surpreendente, mas se nós falamos aqui de cuidado mental para vocês, que tem que se cuidar, né? E se a gente está dizendo para vocês que a gente também tem problemas, né? Seria falta de coerência a gente falar assim, não, vocês procurem uma terapia e a gente também não fazer. Verdade. Né? E isso não só nos ajuda com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, né? Mas isso também ajuda a gente a prestar um melhor serviço para quem a gente está atendendo, né? Porque a gente se cuidando, a gente pode receber o que a pessoa tem, né? Eu costumo dizer que o que é mais precioso é a nossa história de vida, são as nossas coisas, são os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Tudo que a gente viveu, né? A nossa experiência de vida, né? Os erros, os acertos, essa é a parte mais preciosa. E se a gente não se cuida, como é que a gente vai receber isso, né? Das outras pessoas? Isso é uma questão muito importante, né? A gente costuma dizer na psicologia que é uma questão ética do psicólogo se cuidar, né? Como é que você não se cuida e quer cuidar das outras pessoas, né? Não tem muito sentido isso, viu, gente? Então, assim, psicólogo também faz terapia, psicólogo também tem problemas, viu? É bem isso. E aí vem uma segunda pergunta, né, que geralmente fazem quando eles descobrem que a gente tem problemas. Mas se você tem problema, como que você vai cuidar de alguém? Já fizeram essa pergunta pra você? Não. Eu já ouvi essa pergunta. Se eu tenho os meus problemas, como que eu vou cuidar dos problemas dos outros, né? Então, gente, mas aí é que tá o X da situação aí. Porque como a gente estuda, né? A gente tem toda essa bagagem, todo esse conhecimento, né? Nós também, psicólogos, temos a consciência de separar. Né? Então, quando a gente vai atuar, vai trabalhar na nossa área, a gente faz essa separação da nossa vida, né, com a vida do paciente. A gente não leva os nossos problemas pessoais, a nossa vida pessoal para dentro do consultório. E é por isso que essa questão, o psicólogo é casado, no né, ser jovem ou não, isso daí é irrelevante. Pelo fato da gente não levar a nossa vida pessoal para dentro do consultório. Então, não rola essa questão. O psicólogo chega lá e fala, ai meu Deus, eu tô com um conflito com o meu casamento, né? Aliás, o paciente, né? Não chega lá falando, eu tô com um conflito com o meu casamento, aí o psicólogo vai falar, eu também, eu já briguei com meu marido. Não, essas coisas não acontecem, tem toda uma separação. A vida do psicólogo é uma coisa, né? O trabalho dele é outra. Então, dentro do consultório, ele sendo psicólogo, ele não vai misturar a vida dele com a do paciente. Tem toda essa separação. Isso. Esse cuidado, desculpa, não. esse zelo, né? Essa empatia para que o trabalho seja desenvolvido de uma maneira adequada e correta. Perfeito. Pode falar. Não, é que se você falando eu lembrei, me desculpa até. Não, imagina. É porque assim, eu lembrei que muitas pessoas dizem assim, né? Eu prefiro desabafar com um amigo. Né? Isso que você falou tem muito sentido, né? Porque assim, quando você falou, olha,
chega o paciente com problema no casamento, e aí o psicólogo não vai fazer assim, ai, eu também tô com problema no meu casamento, e porque isso é muito do senso comum, e são conversas que a gente tem com os amigos. Às vezes eu e você conversam essas coisas, né? Sim, claro. Então, porque a gente é amigo. Sim, né? sim. Mas é importante a gente prestar muita atenção nisso, gente. E eu acho que isso também pode ser considerado um mito, né? Sim. Eu desabafar eu desabafo com os meus amigos. Só que o tipo de olhar do psicólogo é totalmente diferente, viu, gente? Tá? Aquela coisa, às vezes, de psicólogo também dá conselho, eu acho que entra meio que nisso também. Também. Né? Porque eu preciso desabafar. Eu desabafo com os meus amigos e ele me dá um conselho e. Né? Já pega esse mito aí, encaixa aí. Psicólogo dá conselho. Será que dá conselho? Então, às vezes o paciente chega na terapia e fala isso, né? Uhum. Eu vim aqui pedir um conselho pra você. Uhum. E aí? E aí? Gente, psicólogo não dá conselho também, tá? O que a gente faz é refletir, né? Fazer a pessoa refletir e muitas vezes a gente, né, abre um leque de opções, mas quem escolhe sempre é o paciente, tá? E isso tem muito a ver com a questão da responsabilidade, né? Quando a pessoa faz uma escolha, ela é responsável por aquela escolha, né? Então, às vezes, quando a gente desabafa com um amigo, aí ele dá um conselho, né? E aí, quando dá errado, a gente fala, mas fulano me falou isso e deu errado, e aí? Né? Já o psicólogo não, ele vai te dar opções, né? Você vai ali sentar e junto com você, ele não vai falar, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Junto, né? Vai abrir um leque ali de opções e você é que vai escolher o que tem que ser feito. O psicólogo não vai dizer faça isso ou faça aquilo, de forma alguma, tá? Então, isso tem a ver com a questão da responsabilidade, né? Responsabilidade pelas nossas escolhas. Lembram lá da primeira live sobre escolhas? Isso tem a ver com isso, tá bom, gente? Então, assim, um amigo, né, às vezes até cheio das melhores intenções, pode te dar um conselho, né? E você pode desabafar com seu amigo. Às vezes pode ser que o conselho dele dê certo, né? A gente não tá questionando isso. Mas a questão é que o psicólogo vai te fazer refletir, né? Junto com você, né? Vai colocar as opções ali e você é que vai decidir, né? E isso, né, muitas vezes um amigo não faz, né? Porque ele vai falar do que ele acha, do que ele pensa. É bem isso. Né? A Erika colocou aqui, ó, minha psicóloga me faz refletir e achar a solução. Que bonitinha. A Luísa colocou, amigo é diferente de um profissional. Amigo fala o que a gente quer ouvir. Exatamente. Perfeito. Isso mesmo, o psicólogo ele não vai julgar se você está certo ou está errado, ele nem vai falar, você tem que fazer assim, ele não dá a receitinha ali com mínimos detalhes para você. Ele vai levar você a essa reflexão, como o TI acabou de falar. A Erika colocou, às vezes, naquele dia, seu amigo não está bem e acaba te deixando pior. Ele vai colocar a opinião dele, né, que está envolvido os sentimentos, as emoções, as vivências dele ali do cotidiano. O psicólogo não. O psicólogo vai levar você a uma reflexão. Ele vai mostrar para você os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, né? Vai potencializar e vai levar você a refletir. Então, vocês vão percorrer juntos um caminho de construção aí, né? De reflexão, que é totalmente diferente de ir bater papo com um amigo. Por isso que conversar eu converso em casa, eu não vou perder meu tempo indo para terapia para bater papo com o psicólogo, né? Muitas vezes as pessoas dentro desse processo, né, dentro da leveza ali da terapia, o paciente tem essa sensação que ele está batendo papo com o psicólogo, mas não é isso que está acontecendo, tá? Está tendo todo um processo ali de análise por trás daquela conversa, por trás daquele diálogo, mesmo que seja um diálogo simples, né? Que o paciente acha que está sendo fácil, que está sendo simples. Sim.
Olha o que a Maria falou, que bonito, ó. Psicólogo é como uma lanterna no escuro. Te ajuda a enxergar as possibilidades. Adorei, Maria. Lindo. Muito isso mesmo, Maria. Profundo. E aí, vamos lá. Próximo mito. Vamos ver aqui. Tem um mito que eu acho que tem muito a ver com isso, né? Que muitas pessoas falam que psicólogo ele tem uma fórmula mágica, né? Para resolver as coisas. Verdade. E vem muito ao encontro disso que a gente falou, né? Será que isso é verdade, gente? Será que a gente tem uma fórmula mágica? Verdade, eu escuto muito isso dentro do consultório. Será que a gente sabe de tudo? Será que, né? Será que isso é verdade mesmo ou é mito, gente? O que vocês acham aí? E aí, galera? Psicólogo tem fórmula mágica ou não tem fórmula mágica? Alguém sabe responder essa? Solange colocou que o psicólogo não é amigo particular. Boa! Psicólogo não é amigo particular. Às vezes o paciente tem essa sensação, né? Mas psicólogo não é amigo particular. E vocês acham que o psicólogo tem fórmula mágica? Isso é mito ou é verdade? Eu acho que isso tem um pouco a ver com aquela lá da bola de cristal, né? Com Ler a certeza. mente, Sim, né? sim. Tem um pouco a ver com isso também aí, ó. Né? Tem um gancho. Um bafão. Isso é ao vivo. Desculpa, gente. Foi mal. Essa é a Ana Paula. Eu lembrei do Faustão agora. Você lembrou? É. Ele já fez isso? Vamos sentir Não, melhor. não. Ele fala, ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo? Se não tiver, né, uma tragédia. Gente, Ana Paula sendo Ana Paula. Tá vendo? O psicólogo também é atrapalhado. Erra, o psicólogo erra, faz coisa errada durante a live. É atrapalhado. Faz atrapalhado, não. Eu sou número 1, gente. Fazer isso. Gente, psicólogo. Vídeo cacetada, rebate. É que vocês não veem bastidores do... Gente, eu preciso gravar uma hora os bastidores pra vocês, tá? Vocês vão perceber que ele faz bullying comigo o tempo todo. Claro que não, né? São fatos. A Solange colocou que o psicólogo ele não tem fórmula mágica. Perfeito. Você acertou, Solange, realmente. O psicólogo não tem fórmula mágica, gente. Na verdade, gente, eu acho que assim, né? Muitas pessoas, né, quando nos procuram e que a gente percebe muito, é que para várias questões elas já têm uma resposta. Ou pelo menos elas têm noção do que pode ser feito, né? Mas às vezes por questões, né, emocionais, às vezes por falta de autoconhecimento mesmo, né, elas às vezes não veem, né, determinada solução para determinado problema, né? Então, muitas vezes o que o psicólogo faz, né, é caminhar junto com ela, né, e fazer com que ela caminhe rumo a essas respostas que ela tanto quer, né? Então é muito diferente caminhar junto ali do que falar, olha, faça isso ou faça aquilo, né? E tem várias coisas aí que impedem às vezes as pessoas, né, de encontrar as soluções para os problemas e para as dificuldades. Às vezes é o próprio medo mesmo, né? Às vezes é a falta de autoestima, às vezes é achar que é incapaz, né? Então passa por tudo isso aí. Não é que a gente tenha uma fórmula mágica, né? Mas é porque às vezes a gente consegue enxergar algumas coisas que podem ser trabalhadas para que a pessoa, né, depois se conheça melhor e comece a tomar decisões, né, mais acertadas, ou tomar decisões, vamos dizer assim, que realmente ela gostaria de tomar e estava, vamos dizer assim, adiando, né? Então passa muito por isso, gente. A gente não tem fórmula mágica, né? O que a gente faz é ajudar.
assim, eu gosto muito dessa profissão, porque quando a gente vê, né, que o paciente, ele, né, tá conseguindo caminhar, tá conseguindo, né, evoluir, isso é muito bom. Isso é muito bom, mas muito por mérito do próprio paciente mesmo, né? Aquele paciente que se dedica, que busca, que, né, leva terapia, que vai na terapia, que, né, se dedica, né, com certeza ele vai alcançando resultados também. Isso é muito bacana. Realmente, concordo com você. Em algumas situações, eu acredito que o que dá a sensação no paciente de fórmula mágica é o fato da leveza, né? Às vezes ele consegue, né, encontrar a resposta para aquela situação, consegue se organizar, né, de uma forma leve e tranquila. E isso que passa essa sensação que o psicólogo tem na fórmula mágica, que às vezes ele está sofrendo com aquilo ali há anos, né? E em algumas sessões ele já consegue encontrar a solução daquilo que ele não estava conseguindo sozinho. A Elisandra colocou aqui, ó, mito, psicólogo te ajuda, você gerencia suas emoções e a lidar com elas. Você gerenciar suas emoções e lidar com elas. Na minha opinião, todo ser humano em algum momento precisa de um psicólogo. Concordo plenamente com você. Realmente, né? A gente ajuda o paciente a gerenciar as próprias emoções dele e a lidar com as emoções. Eu também acredito que em algum momento todo mundo precisa, né, passar por um psicólogo. É muito bom. Gente, muitas vezes funciona assim, né? Às vezes o paciente tem um determinado problema e quer resolvê-lo. Vocês já perderam alguma coisa que vocês ficaram procurando muito, aí quando você olha e falou, nossa, estava aqui, ó, e eu não vi. E muitas vezes funciona assim, né? Às vezes algumas questões que o paciente traz, né, ele procura por vários caminhos, né? E muitas vezes a solução estava tão perto dele, né? E eu acho que isso também, né, de certa forma, dá uma, vamos dizer assim, dá uma sensação de algo mágico, né? Mas não é. Né? Eu uso muito assim essa frase, que às vezes o nosso barulho interno é tão grande, né, que a gente não consegue ouvir nada além do nosso próprio barulho interno. Então a terapia nos dá essa oportunidade, né, da gente diminuir esse barulho, amenizar todo esse barulho que está nos atrapalhando, e assim o paciente ele consegue enxergar, né, tudo que está acontecendo de uma forma mais calma e tranquila. Ele consegue organizar, montar o quebra-cabeça da vida dele. E é aí, a partir desse momento que ele começa a encontrar as respostas, o caminho que realmente ele tem que percorrer. Sim, ó, a Maria falou que, né, que o paciente tem que ser sincero, né, na terapia, para que o psicólogo possa ajudar da melhor forma possível. E é isso mesmo, Maria. É isso mesmo. Totalmente isso. A Érica colocou aqui, ó, que nos faz enxergar o que nossas emoções não deixam. Realmente, é isso também. Perfeito, perfeito. E TI, outra coisa, você acha que o psicólogo ele tem que ser equilibrado o tempo todo? O psicólogo não pode brigar, não pode alterar o tom de voz? E aí? Olha só, boa pergunta. É uma outra coisa também, né, que a gente ouve. Mito, né? Eu concordo com você, é mito, né? Com relação a tudo que nós já falamos, pelo fato da gente ser humano, né? A gente também se altera, nós também temos alterações, né? Tem momentos em que a gente acaba brigando, a gente acaba alterando o tom de voz, falando de uma forma mais firme, né? Com um tom de voz mais alto. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E como todo e bom ser humano, a gente também tem esse comportamento igual a todo mundo. Não é o fato de ser psicólogo que vai mudar isso, vai fazer com que a gente seja diferente das outras pessoas. A gente tem um conhecimento a mais sobre emoções, sobre a mente, né? Mas não que isso faz com que nós sejamos diferentes das pessoas. É apenas um conhecimento, uma bagagem a mais. Uhum. Enfim, tem outro mito também, né, que o pessoal, às vezes, né, pelo menos
comigo já aconteceu muito, né? De fazer essa confusão entre psicólogo e psiquiatra. Muita gente acha que psicólogo receita remédio. E aí, gente? Psicólogo receita remédio? O que vocês acham aí? Vamos lá, galera. Quem vai responder essa? Psicólogo receita remédio ou não? Pode receitar remédio ou não? A Elisandra colocou que o psicólogo ele também é um ser humano e também tem seus sentimentos. Ali, ó, a Maria também colocou. Aqui. A Luísa respondeu que não. Alguém aí respondeu? Ah lá, responderam não. Não, isso mesmo. Não, receita não, isso mesmo, Elisandra, gente. não, isso receita mesmo. não. E por Não. que, gente? Por que psicólogo não receita remédio? Vocês sabem a diferença do psicólogo e do psiquiatra, gente? Tem muita gente que confunde, viu? Alguém sabe? Gente, ó. Responderam lá, acho que só se for fitoterápico, é isso? Isso. Exatamente. Gente, ó. Qual que é a diferença? A diferença, né, é que para se tornar psicólogo, você faz uma faculdade de 5 anos de psicologia, tá? O psiquiatra, ele faz uma faculdade, 6 anos de medicina, e depois ele faz residência, né? Ele se especializa em psiquiatria. Então, o psiquiatra, ele é um médico, tá? Diferente de um psicólogo, tá bom? Psicólogo não faz medicina, né? Embora muita gente chame, né? Fala, doutor, tal, mas a gente não faz medicina, tá bom, gente? Essa é uma diferença aí, né? Então, o psiquiatra, ele pode receitar remédios, né? Então, quando você vai no psiquiatra, ele faz todo né? Faz várias perguntas, então ele faz um diagnóstico e te receita remédios. Já o psicólogo não, né? Às vezes fitoterápico, mas, né? A questão é que o psicólogo, gente, qual que é a diferença, né? Então, o psiquiatra, ele receita remédios, mas não pode usar teste psicológico. Vocês já viram os testes psicológicos, né? Aí o pessoal que, né, novamente o pessoal que já fez aula para tirar carta de trânsito, então você não vai ver um médico ou um psiquiatra aplicando testes psicológicos, tá? Então isso é só do psicólogo. Então o psiquiatra ele pode receitar remédios, né? Então ali a avaliação que ele faz ali, né, conversando com o paciente, e receita alguns remédios. O psicólogo ele pode aplicar testes psicológicos para fazer a sua avaliação, né? É diferente, tá? Então, muitas vezes o tratamento, né, funciona com o psiquiatra e o psicólogo. Então, o psiquiatra muitas vezes entra com a medicação, né? E o psicólogo entra com a terapia, tá? O psiquiatra também não faz terapia, tá bom, gente? Tá? Então, essa é a grande diferença aí. Muita gente tem, né, mistura, acha que é tudo a mesma coisa, e não é, não. Tá bom? Você não vai no psicólogo e ele vai sair de lá com uma receita médica prescrita com medicamentos para você tomar. A gente estuda os medicamentos de uma maneira muito superficial, para a gente ter conhecimento dos medicamentos dentro da área, né? Pra gente, como a gente trabalha muito em conjunto com o psiquiatra, e muitas vezes é necessário isso, então a gente precisa ter o mínimo de conhecimento sobre isso. Mas nós, psicólogos, não podemos receitar os medicamentos que os psiquiatras receitam, tá? E eles também não vão fazer sessão de psicoterapia com vocês, a não ser que seja um psicólogo com formação, né, na psiquiatria ou um psiquiatra com formação em psicologia. Aí é diferente. Aí você encontra as duas coisas no mesmo profissional. Caso contrário, não. Você tem a necessidade desse trabalho em conjunto, mas com profissionais diferentes. A Aline perguntou ali, fitoterápico pode? Geralmente, né, alguns profissionais receitam porque fitoterápico ele é um remédio natural. Sim. Né? Mas, assim, nada substitui, né, o remédio
remédio psiquiátrico, tá bom, gente? Então, às vezes até eu costumo receitar mais exercício físico, uma boa alimentação, né? Que muitas vezes ajuda também, tá? Mas muitos profissionais às vezes falam para a pessoa tomar, né? Daqueles florais, enfim, né? Que é fitoterápico, tá? E não precisa de prescrição médica, tá bom? Mas assim, né, a questão dos remédios fica, né, mais pro psiquiatra, tá, gente? Não que o psicólogo entenda de remédios. A Ana falou da questão da medicação e é importante, né? Muitas vezes a gente pergunta porque o paciente ele tem ali alteração, muitas vezes no sono, no humor, Sim. por conta dos efeitos dos remédios, né? E o psicólogo tem que saber disso, né? Às vezes o psicólogo, para avaliar, ele tem que saber, né? Se o paciente chegou lá e relata que está tomando remédios, a gente pergunta quanto tempo faz. Às vezes a pessoa ainda está se adaptando ao remédio, né? Então isso é importante a gente saber. E até mesmo por conta, assim, tem casos que o paciente precisa mudar a dosagem do medicamento, né? Então o psicólogo fala assim, olha, você precisa voltar no seu psiquiatra, tá? Perfeito. Para ele fazer uma nova avaliação. Às vezes já está no momento do paciente desligar, né, esse medicamento, ele já está, o psicólogo começa a perceber uma grande melhora e ele vai também falar a mesma coisa. Está na hora de você voltar no seu psiquiatra para que ele possa te avaliar. E as situações em que o paciente está tomando uma dosagem muito grande de medicamento e aí o psicólogo percebe que o paciente está dopado, também ele orienta, né, o paciente. Então, assim, a gente não vai mexer em nada da medicação. O psicólogo orienta o paciente a voltar no psiquiatra para que o psiquiatra faça esse tipo de trabalho. Tá? Tanto assim, diminuir, aumentar, a retirada do medicamento, se o paciente está se sentindo bem ou não com aquele medicamento, tudo isso o psicólogo só vai orientar, mas quem vai fazer isso é o psiquiatra. Perfeito, isso que a Ana falou é perfeito, gente, é isso, tá? É isso. Eu acho que cada qual no seu quadrado, né? Os psiquiatras, né, têm conhecimento médico, conhecimento sobre as medicações, né? E o psicólogo entra com a psicoterapia, com a parte das emoções, enfim, né? Então, a gente não pode invadir espaço aí, né? É uma questão de ética também na nossa profissão, tá bom? Ó, a Luísa falou um negócio aqui muito legal, gente. Ela morou no Japão, tá? Por muitos anos. E ela colocou aqui que lá no Japão é bem diferente do Brasil. Lá os psicólogos não conversam, só te dão remédios. Que nessa parte o Brasil é bem melhor. Olha a gente ganhando do Japão. Palma pra nós. Que legal, tá vendo? A Elisandra colocou aqui, ó, que o psiquiatra trata os sintomas físicos e o psicólogo os sintomas emocionais. Correto. Isso mesmo, Elisandra. Perfeito. Certinho. E para quem faz uso de medicamento, tá bom? Fica aí a dica, tá? Não tire medicamento sozinho em casa, tá? Sem acompanhamento do psiquiatra. E o seu psicólogo também não vai fazer essa retirada de medicamento. Quem faz isso é o psiquiatra. Essa é a melhor maneira. É a maneira correta. E aí, mais alguma coisa? Eu acho que era isso, Ana. Né? Bom, tem uma aí. Já perguntaram pra você se você chora? O psicólogo chora? Não. Não? Já perguntaram pra você? Já perguntaram se o psicólogo chora. Você chora? Sua vida deve ser perfeita. Sim, eu choro. Sim, gente, é mito, o psicólogo chora, o psicólogo é humano, o psicólogo é igual a você. Não, gente, às vezes eu choro aqui, gente, mas de dar risada, viu? Esses bastidores aqui, vocês não sabem o que acontece. Estão percebendo, né? Eu sofro aqui antes de começar a live. É muito divertido, qualquer sabe? dia a gente vai mandar aí, tá? Os bastidores pra vocês verem o que ocorre. Tá? Ele senta aqui todo certinho, mas...
Bom, gente, eu acho que é essa mensagem de hoje que a gente queria deixar para vocês, tá bom? Sobre o psicólogo, sobre a psicologia, tá? E é muito importante você fazer a psicoterapia para você ter qualidade de vida, tá bom? Para você conseguir ter um autoconhecimento sobre você e ter uma qualidade de vida. Então, quem assim tiver a oportunidade, faça terapia porque é muito bom, muito bom. Eu queria, né, parabenizar também Ana, né, parabéns pelo nosso dia amanhã, a todos os colegas aí de profissão que estão nos vendo, que vão nos ver, né? Sim. É uma profissão muito nobre, eu aprendi a amar a psicologia, né? E até, assim, na verdade, um agradecimento, né, gente? Porque quando eu estava pensando em fazer psicologia na faculdade, então eu conheci a Ana, que já era psicóloga, né? E a Vana também, se ela tiver aí também, meus agradecimentos a vocês, viu? Porque vocês me ensinaram a amar a profissão e muito da minha trajetória aí eu devo a vocês, né? Do pontapé inicial aí e de olhar a profissão com outro jeito, de gostar da profissão, né? Eu aprendi com vocês, viu? Então, assim, meu agradecimento, né, a vocês, me realizo nessa profissão, mas graças a vocês, eu acho que é um amor que vocês têm pela profissão e que passaram para mim também. Eu vou chorar, gente, ó. Imagina, eu quero te dar os parabéns, tá? Pelo dia do psicólogo e pelo psicólogo que você é. É uma honra, gente, ter essa pessoa aqui do meu lado, trabalhar com essa pessoa, né? Quero dar parabéns para a Vana, se ela estiver aí também, que é uma pessoa que trabalhou muitos anos aqui conosco, sim, né? Com certeza. E nós fizemos uma história junto, nós três, né? E a gente sente falta dela aqui até hoje. Ela marcou, né? Deixou história. Então quero dar parabéns para ela, quero dar parabéns para todos os psicólogos, né? Os psicólogos aqui de Martinópolis, que aqui em Martinópolis tem psicólogos muito competentes, né? Com certeza. E é uma honra ter vocês aqui na nossa cidade. Quero dar os parabéns para minha psicóloga, para Thaís, né? Que da mesma maneira que a gente contribuiu para eu fazer história, ela contribuiu para mim fazer a minha história, né? Eu conheci a psicologia através dela no consultório e ela me fez apaixonar pela psicologia. Ela mostrou uma psicologia assim apaixonante e eu sou apaixonada pela minha profissão até hoje, né? Graças a ela. E quero assim falar muito obrigado para cada paciente que eu já tive no meu consultório e que eu tive a honra de dar alta, né? Para os pacientes que acabaram abandonando a trajetória aí no meio do caminho, que não concluiu, para esses pacientes que estão comigo até hoje, né? Porque é graças a vocês também, né, que nós dois e todos os outros psicólogos, né, estão aí até hoje, né, trabalhando e buscando conhecimento e buscando algo novo. Então, assim, é um prazer ser psicólogo, tá? E é um prazer ter vocês aqui conosco no consultório, gente. Muito obrigada mesmo. Gente, olha aqui, né, o pessoal agradecendo aqui, a Maria, enfim, Sim. tanta gente, a Aline. Aqui também eu não tô dando nem conta de ler, Isso. não dá pra voltar. Gente, Não tem assim, como voltar pra ir, né, a gente fica muito, Ai, muito gente. feliz mesmo. Eu costumo dizer que assim, sempre que a gente entra no consultório, a gente acredita que o ser humano, o potencial do ser humano e que o ser humano pode mudar, né? No mundo hoje tão descrente, né, acho que tudo está perdido, que esse mundo, né, vocês já ouviram muita gente falar, olha, esse mundo está perdido, Sim. as pessoas, né, perderam o amor, a confiança pelo próximo, né? Não é bem assim, viu, gente? Né? Por trás de pessoas aí, né, de várias histórias aí que a gente vê, às vezes tem outras histórias, né? Tem outro lado da situação, por trás de tanta coisa, né, ruim que acontece, tem pessoas que têm histórias de vida, e às vezes histórias muito sofridas, né, histórias de muita dor, de muito sofrimento. Então é importante, né, a nossa profissão propicia isso, né, Sim. proporciona isso, a gente conhecer essas histórias também. Então fazer psicologia hoje é acreditar no ser humano, acreditar no potencial das pessoas, acreditar na mudança, que elas podem mudar, que elas podem evoluir, que elas podem ser melhor todos os dias, né? Então isso é muito importante e é o que me faz ter orgulho, né, da profissão.
Gente, obrigada a todos que mandou essas mensagens lindas aqui que eu tô lendo. Pena que eu não consegui ler todas, né? Hoje de manhã eu recebi uma mensagem de um ex-paciente meu, que me fez deixar com os olhos cheios de lágrimas. Ele ainda brincou comigo, falou assim, hoje foi eu que te fiz chorar. Ele colocou que eu fui um anjo na vida dele, né? Vou dar parabéns para você que foi um anjo na minha vida, que fez a diferença e transformou a minha vida. E eu costumo dizer que cada paciente que Deus manda aqui para nós, eu acredito que para o TI também são anjos que Deus manda aqui para nós, para que a gente possa cuidar. Então é um imenso prazer ser psicóloga e é um imenso prazer ter cada paciente aqui dentro desse consultório. E melhor ainda ver a vida de vocês transformadas. Com certeza, né? certeza, viu? E a gente agradece também, né, vocês aí que estão acompanhando o nosso trabalho agora também, né, no Instagram. A gente agradece muito as pessoas que já têm divulgado a nossa live, né? Verdade, muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Gente, vai convidando o pessoal para estar entrando na nossa live, para que a gente possa estar expandindo essas lives e levando conhecimento para as pessoas cada vez mais, que é o nosso objetivo, viu? Obrigada pelo carinho de vocês, pelo pessoal que está aqui toda a live conosco, né? Que vem comentando, o pessoal que vem postando aí. Obrigada de coração. Tá? E alguém vai tirar foto hoje pra nós, pra gente encerrar, pra gente não ficar aqui o dia todo? Gente, só lembrando que o tema da próxima live é um tema muito interessante, viu? Você já vai contar esse Não vou contar não. Mas, né, gente, se preparem aí, ó, vocês que sempre nos ajudam a divulgar. Isso aí. Né, olha, o tema é muito bacana. Legal, vocês vão viu? gostar. Vocês vão gostar. Ó, a Camille falou assim, aqui só pra frisar, que é pra gente continuar fazendo live desse tipo. Será que é pra derrubar o microfone? A live que vai ficar marcada, dia do psicólogo derrubando o microfone aqui no meio da live, gente. Galera, tchau, boa noite, um Tchau, beijão, boa noite, tira beijão. foto, tá? Manda pra gente. Obrigado pela participação de todos. Beijo, até mais. Até mais.